O mundo que a gente vive, ele é composto de três elementos: o indivíduo, o Estado e a sociedade. Essa era uma ideia, esse é um pensamento, na realidade, é um pensamento do liberalismo. O liberalismo, ele coloca esses três elementos: indivíduo, como participante da sociedade e dependente do Estado, e o Estado organizando a sociedade. O que é o neoliberalismo? O neoliberalismo ainda tem o Estado, só que o neoliberalismo ele tenta diminuir a importância do Estado. Ele supervaloriza o papel do indivíduo e ele exclui a sociedade. Esse que é o grande problema hoje em dia, no mundo que a gente vive, na sociedade que a gente vive aí. Muitas pessoas, elas não conseguem se ver como povo, como sociedade. Elas querem supervalorizar o papel do indivíduo, como se o indivíduo fosse mais importante que a sociedade. E assim, desprezando totalmente o papel do Estado como organizador dessa sociedade. E todas as narrativas que existem hoje, principalmente a partir do surgimento das redes sociais, é para um aumento do poder desse pensamento no meio da sociedade. Então aquele pensamento de você prestar atenção no próximo, no teu vizinho, no teu familiar, no teu colega de trabalho, isso deixou de existir. Porque o pensamento da pessoa é o seguinte: e a minha família, como é que fica nisso? O Estado não dá bola para minha família se eu não lutar pela minha família. Será? Interessante. Foi um vídeo que eu assisti do professor Paulo Giraldelli e ele comenta sobre isso, né? E ele comenta que justamente, né, que se ampliou esse pensamento neoliberal com a Margaret Thatcher. A Margaret Thatcher, ela foi uma grande defensora do neoliberalismo, né? E ela exclui a sociedade. Ela só coloca o indivíduo e o Estado. E o professor Giraldelli, ele dá um exemplo bem interessante, né? Que na conquista do Oeste, dos Estados Unidos, os colonos iam para lá e tentar fixar suas famílias, né? Só que daí o que acontece? Quando eles foram para lá, já tinham os indígenas fixados naquelas terras, nos Estados Unidos, né? E aí o que acontece? O que essas famílias dos colonos lá vão fazer? Elas vão pedir apoio para o exército americano. O que é o exército americano? O poder do Estado americano. Então aqueles pequenos núcleos familiares foram, no caso,
formando pequenas vilas, depois geraram cidades. Para essas famílias não ficarem desprotegidas, elas pediram apoio para o exército americano. Então, quando a situação fica difícil para as famílias neoliberais, eles também precisam do Estado. Elas também vão reivindicar para o Estado. Só que qual que é a ideia hoje em dia de quem são os que mais defendem essa política neoliberal, né? Se o Estado não me protege, eu vou pagar segurança particular. Tá, e quem não tem condições de pagar um segurança particular, como é que fica? Aí a família desse cidadão fica desprotegida? Não é mais correto, não é mais justo exigir do Estado a proteção da sociedade? Só que a pessoa não entende isso. A pessoa entende assim, a proteção da minha família. Ele não vê que ele vive em sociedade. Esse é o grande problema hoje da sociedade atual, não só aqui no Brasil, como nos Estados Unidos, na Europa. A pessoa não se vê mais vivendo em sociedade. O individualismo prevalece sobre o grupo social. E as coisas não vão mudar, elas não vão mudar enquanto a pessoa ela não entender o funcionamento do sistema, a necessidade do Estado, a necessidade da sociedade, o papel do núcleo familiar nesse mundo aí. Só que a narrativa da extrema-direita é justamente de bater nesse discurso. O indivíduo é mais importante que a sociedade e o indivíduo é mais importante que o Estado.